Bem-vindos a um emocionante mergulho no mundo das curiosidades bíblicas. Prepare-se para descobrir surpresas e mistérios fascinantes que você talvez não conheça sobre as Escrituras Sagradas. Número de livros: a Bíblia é composta por 66 livros no total, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Versículos mais longos: o versículo mais longo da Bíblia está em Esther 8 horas e 9 minutos, com 90 palavras na versão King James. Versículo mais curto: o versículo mais curto está em João 11 horas e 35 minutos, com apenas 2 palavras: Jesus chorou. Palavra mais longa: a palavra mais longa na Bíblia, encontrada em Isaías 8 horas e 1 minuto, é Hermaeshalalhalhais, que significa rápido ao saque, apressado ao despojo. Número de palavras: a Bíblia contém aproximadamente 783.137 palavras, dependendo da tradução. O livro mais longo é o Salmo 119, que tem 176 versículos. O livro mais curto é 2 João, que tem apenas 13 versículos. Os 10 mandamentos: existem 2 versões dos 10 mandamentos na Bíblia, uma em Êxodo 22, 17 e outra em Deuteronômio 5, 6, 21. Os números 7 e 40, o número 7 é frequentemente usado como símbolo de perfeição e conclusão na Bíblia, enquanto o número 40 simboliza testes, julgamentos e provações. 1000 anos de reinado: o livro de Apocalipse menciona 1000 anos de reinado de Cristo na Terra, conhecido como milênio, em Apocalipse 21, 6. Essas são apenas algumas das curiosidades numéricas encontradas na Bíblia, destacando a riqueza e a complexidade deste texto sagrado. A Bíblia é uma coleção de textos antigos repletos de narrativas complexas, simbolismos e histórias que têm sido interpretadas de várias maneiras ao longo dos séculos. Enquanto algumas partes da Bíblia são claras e bem conhecidas, outras podem parecer obscuras ou misteriosas para algumas pessoas. No entanto, é importante notar que o termo segredos obscuros pode ser interpretado de diferentes maneiras, e nem todos concordam que a Bíblia contenha segredos obscuros de natureza sinistra ou oculta. No entanto, aqui estão alguns aspectos da Bíblia que algumas pessoas podem considerar obscuros ou misteriosos. Simbolismo e metáforas: muitos elementos da Bíblia são simbólicos e metafóricos, o que pode tornar sua interpretação mais desafiadora. Por exemplo, os numerosos símbolos e visões encontrados no livro de Apocalipse são frequentemente considerados obscuros e abertos a interpretações diversas. Histórias complexas: algumas histórias bíblicas apresentam elementos que podem ser difíceis de compreender ou reconciliar com as sensibilidades modernas. Por exemplo, a história do dilúvio global e a destruição de Sodoma e Gomorra levantam questões sobre justiça divina e interpretação literal versus simbólica. Questões éticas e morais: certos relatos na Bíblia abordam questões éticas e morais que podem parecer obscuras ou difíceis de entender à luz dos valores contemporâneos. Por exemplo, a ordem de Deus a Abraão para sacrificar seu filho Isaque, embora eventualmente substituído por um cordeiro, pode ser um tema de perplexidade e debate. Profecias e Apocalipse: muitas das profecias encontradas na Bíblia, especialmente no livro de Daniel e no Apocalipse, são complexas e podem ser interpretadas de várias maneiras. Isso levou a muitas teorias e especulações sobre eventos futuros e o fim dos tempos. Textos apócrifos e perdidos: além dos livros canônicos da Bíblia, existem textos apócrifos e perdidos que contêm narrativas e ensinamentos adicionais. Esses textos foram excluídos do cânon oficial e, portanto, podem ser considerados obscuros ou secretos para muitos cristãos. Embora esses aspectos possam parecer obscuros para alguns, é importante abordá-los com uma abordagem crítica e respeitosa, reconhecendo a diversidade de interpretações e pontos de vista dentro da tradição cristã. Existem várias descobertas arqueológicas que lançam luz sobre eventos, locais e pessoas mencionadas na Bíblia. Aqui estão algumas curiosidades arqueológicas fascinantes relacionadas à Bíblia. Cidade de Jericó: Jericó é uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo, e escavações arqueológicas revelaram evidências impressionantes que confirmam a narrativa bíblica da conquista de Jericó pelos israelitas, conforme descrita no livro de Josué. Cidade de Ur dos Caldeus, mencionada no Antigo Testamento como o local de nascimento de Abraão, foi descoberta por arqueólogos e revelou-se uma cidade próspera e sofisticada da Mesopotâmia antiga. Tabuletas de Amarna: essas tabuletas de argila, descobertas no Egito, contêm correspondências diplomáticas entre governantes locais e o faraó, incluindo menções aos hebreus como um grupo étnico em Canaã durante o período do Êxodo. Ponte dos Gideões: em 2016, arqueólogos israelenses descobriram uma ponte de pedra que data do período do Antigo Testamento, associada à narrativa bíblica da Batalha de Gideão contra os midianitas.
Inscrição de Tel Dan. Uma inscrição descoberta em Tel Dan, no norte de Israel, menciona o rei Davi, fornecendo a primeira evidência extrabíblica da existência histórica de um rei de Israel do século X a.C. Descobertas em Qumran. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran, incluem cópias antigas de livros bíblicos e textos religiosos adicionais, fornecendo insights valiosos sobre a vida religiosa e cultural do judaísmo do Segundo Templo. Piscina de Siloé. A Piscina de Siloé, descoberta em Jerusalém, é mencionada no Evangelho de João como o local onde Jesus curou um homem cego, fornecendo uma confirmação arqueológica das narrativas do Novo Testamento. Essas são apenas algumas das numerosas descobertas arqueológicas que enriquecem nossa compreensão dos eventos e contextos descritos na Bíblia, demonstrando a conexão entre a narrativa bíblica e a história material. Essas descobertas continuam a desempenhar um papel importante no estudo acadêmico da Bíblia e no fortalecimento da fé para muitos crentes. A Bíblia foi escrita originalmente em 3 idiomas principais: hebraico, no Antigo Testamento, aramaico, em partes do Antigo Testamento, como Daniel e Esdras, e grego, no Novo Testamento. Hebraísmos e aramaísmos. A Bíblia contém expressões e construções linguísticas características do hebraico e do aramaico, idiomas semíticos. Por exemplo, o uso frequente de repetições e paralelismos, comuns na poesia hebraica, é encontrado nos Salmos e em outros livros poéticos. Tradução Septuaginta. A Septuaginta é uma antiga tradução grega do Antigo Testamento, produzida por volta do século III a.C. em Alexandria, Egito. Essa tradução foi significativa porque ajudou a espalhar as escrituras para além das fronteiras linguísticas e culturais do mundo antigo. Termos e expressões culturais. A Bíblia contém muitos termos e expressões que refletem a cultura e as práticas sociais do mundo antigo. Por exemplo, várias referências a costumes de casamento, agricultura, comércio e rituais religiosos fornecem insights sobre a vida cotidiana das pessoas na época em que os textos foram escritos. Metáforas e imagens. A Bíblia usa uma variedade de metáforas e imagens para transmitir conceitos espirituais e morais. Por exemplo, o uso de imagens de pastores e ovelhas para descrever a relação entre Deus e seu povo, ou a comparação do reino de Deus a uma semente que cresce, reflete a vida agrícola do mundo antigo. Nomes e significados. Muitos nomes próprios na Bíblia têm significados simbólicos ou descritivos em hebraico ou grego. Por exemplo, o nome Israel significa aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus, refletindo a história de Jacó lutando com o anjo. Contexto cultural dos escritores. Entender o contexto cultural dos escritores bíblicos é fundamental para uma interpretação adequada das escrituras. Por exemplo, conhecer as práticas religiosas e sociais dos antigos israelitas ou dos primeiros cristãos pode fornecer insights sobre o significado dos textos. Essas curiosidades linguísticas e culturais enriquecem nossa compreensão das escrituras e nos ajudam a apreciar a profundidade e a complexidade da mensagem bíblica. As profecias cumpridas da Bíblia são uma fonte fascinante de estudo e reflexão, pois revelam a maneira como Deus age na história e cumpre seus planos e propósitos. Aqui estão algumas das profecias mais conhecidas que foram cumpridas, juntamente com alguns mistérios e aspectos intrigantes relacionados a elas. Profecia do nascimento de Jesus. O Antigo Testamento contém várias profecias que apontam para o nascimento e a vida de Jesus Cristo. Por exemplo, Isaías 7h14 profetiza que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O cumprimento dessa profecia em Mateus 1:22-23 é um mistério profundo da encarnação divina. Profecias messiânicas. Diversas profecias no Antigo Testamento apontam para a vinda de um Messias que redimirá Israel e trará salvação ao mundo. Essas profecias incluem a descrição do Messias como um descendente de Davi, Jeremias 23:2.5-6, e seu papel como servo sofredor, Isaías 53. O cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo levanta mistérios sobre a natureza do Messias e o propósito de sua missão. Profecia da destruição de Jerusalém. Jesus profetizou a destruição do Templo de Jerusalém, Mateus 24:1-2, que foi cumprida em 70 d.C. pelas mãos das tropas romanas. Este evento levanta questões sobre o papel da profecia na previsão de eventos futuros e a soberania de Deus sobre o curso da história. Profecia de Daniel sobre os impérios mundiais. No livro de Daniel, há uma série de visões proféticas que prevêem a ascensão e a queda de grandes impérios mundiais, incluindo o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. O cumprimento dessas profecias levanta questões sobre a natureza da predição do futuro e o controle divino sobre os assuntos humanos. Profecias sobre o fim dos tempos. O livro do Apocalipse contém uma série de profecias sobre o fim dos tempos e a consumação do reino de Deus.
Essas profecias são altamente simbólicas e misteriosas, levantando questões sobre a natureza do juízo final, a ressurreição dos mortos e o destino final da humanidade. Essas são apenas algumas das profecias cumpridas e seus mistérios na Bíblia. Elas continuam a intrigar e inspirar os estudiosos das Escrituras, fornecendo uma visão única sobre a interação entre Deus e a história humana. Os mistérios na Bíblia podem ser interpretados de várias maneiras, incluindo eventos ou conceitos que são difíceis de entender ou que envolvem elementos sobrenaturais ou divinos. Aqui estão alguns dos mistérios mais conhecidos e intrigantes encontrados na Bíblia. A Trindade, a doutrina da Trindade, que afirma que Deus existe em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma única essência divina, é um mistério que desafia a compreensão humana e tem sido objeto de debate e especulação ao longo da história cristã. A encarnação de Cristo, o mistério da encarnação refere-se à crença de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornou humano, mantendo simultaneamente sua natureza divina. A compreensão completa desse mistério está além da capacidade humana, mas é central para a fé cristã. A ressurreição de Jesus Cristo dos mortos é um dos maiores mistérios da fé cristã. Acredita-se que sua ressurreição seja um evento histórico e sobrenatural que confirma sua divindade e oferece esperança de vida eterna aos crentes. Os mistérios apocalípticos, os livros proféticos da Bíblia, como Daniel e Apocalipse, contêm visões e símbolos enigmáticos que descrevem eventos futuros e o fim dos tempos. A interpretação desses mistérios apocalípticos é complexa e muitas vezes gera especulações e debates entre os estudiosos e crentes. A graça de Deus, o mistério da graça divina, pela qual Deus oferece perdão e salvação aos pecadores através da fé em Jesus Cristo, é algo que transcende a compreensão humana. A generosidade e o amor incondicional de Deus são mistérios que inspiram admiração e reverência. O plano de redenção, a Bíblia revela um plano de redenção e reconciliação entre Deus e a humanidade, culminando na morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz. A profundidade desse plano e seu propósito divino são mistérios que desafiam nossa compreensão finita. O mistério da iniquidade, nas epístolas do Novo Testamento, Paulo faz referência ao mistério da iniquidade, que envolve a manifestação do mal e da rebelião contra Deus no mundo. Embora o mal seja uma realidade presente, sua origem e propósito final são mistérios que só podem ser parcialmente compreendidos. Esses são apenas alguns dos mistérios encontrados na Bíblia, cada um deles provocando reflexão, admiração e adoração diante da grandeza e da sabedoria de Deus.